Olá, alunos, bom dia. Então, como mudou um pouco o cronograma, aí nós vamos ter essa semana de provas agora na próxima semana. A Pro tinha iniciado esse conteúdo de iluminismo e eu passei também as atividades que abordam tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4. Ainda não tinha feito nenhuma aula para vocês do capítulo 4. No entanto, todos esses capítulos foram explicados pelos professores SAS, inclusive essa semana. Por favor, assistam. Quem não assistiu ainda, como está disponível lá na plataforma, no canal do SAS, revejam as aulas para poder relembrarem um pouco do que foi dito pelos professores e também pegarem a explicação dos capítulos 3 e 4, tá bom? A prova vai fazer uma revisão do que eu tinha explicado naquela aula ao vivo do Zoom e dar prosseguimento a alguns pontos que nós acabamos não discutindo naquele dia por conta do tempo, certo? Senão também ficaria muita coisa. Então aqui, nós temos o nascimento do iluminismo, como a prova falou naquele dia. Esse iluminismo é um movimento cultural que se desenvolve na região europeia, especificadamente nas regiões de Inglaterra e França, França e Holanda também, mas principalmente na Inglaterra, nós temos um movimento chamado movimento intelectual e cultural. Esse movimento ele ocorre especificadamente, como nós falamos naquele dia, no século XVIII. Diferente de outros movimentos sociais, políticos, econômicos que ocorreram antes e posterior a esse movimento cultural e intelectual, que foi o iluminismo ele é mais, como eu falei naquela aula que nós discutimos, o iluminismo é mais um movimento de ideias, certo? É um movimento ideológico, digamos assim. Então, no que está pautado o iluminismo? Esse iluminismo, a ideia do iluminismo, como eu trago aqui logo abaixo, a ideia desse iluminismo é o quê? Iluminação. Iluminação entre aspas, iluminar, trazer luz. Por que trazer essa luz? Porque lembrem-se que esse período que a história vive, nós temos um período de mudança da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Nós temos esse rompimento desses períodos. Então, nós temos um período conhecido como Idade das Trevas, com várias aspas, certo? Que para aquela sociedade era um período de poucos avanços, mas nós sabemos que na Idade Média tiveram sim muitos avanços, no entanto, não conhecidos pela sociedade, não propagadas essas ideias. E aí esse iluminismo se inspira nessa teoria, nessa filosofia antiga, sobretudo na filosofia de Platão, que era trazer essa luz, iluminar o que estava escuro, trazer novas ideias. Para novas ideias em quê? Qual era a proporção dessas ideias? Qual era a proposta das ideias desses filósofos iluministas? O que é que eles pretendiam? Então vejam aqui o que eu coloco: tornar a sociedade europeia mais racional. Então o que é que acontece? O que eu falei várias vezes naquela aula, na aula ao vivo que nós tivemos, é a utilização da razão. O que aqueles iluministas pretendiam é o uso da razão. Então, somente por meio da razão, o que é que eles diziam? Por meio da razão, nós vamos conseguir discutir e avaliar, analisar a sociedade, a política, a religião, a Europa, a qual o mundo vive nesse contexto, certo? Então, esses filósofos iluministas com as ideias, pró-ideias iluministas de qual ponto? Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, nós temos E vale ressaltar que essas ideias iluministas, elas não surgem do nada. Só pegando um gancho aqui. Lembrem-se que lá no Renascimento, nós tivemos a origem dessas ideias, o uso da razão. O uso da razão para defender principalmente algumas ideias, alguns pontos que eram exaltados pela própria, até para valorizar para a própria burguesia, a sociedade burguesa, certo? Então, o que é que acontece? Nós temos um iluminismo que traz profundos avanços não apenas do ponto de vista que fica apenas da ideologia. Esses avanços, mesmo apenas com ideias, esse iluminismo ele trouxe avanços profundos do ponto de vista econômico, cultural, social e político e religioso, como eu falei anteriormente, tá bom? Então, as ideias desses iluministas, elas vão se propagar, certo? Em toda a Europa. Muitas pessoas julgavam esses iluministas, esses filósofos iluministas, como pessoas loucas, como ateus, como se fosse alguém que não soubesse o que falava. No entanto,
esses iluministas, eles eram propagadores dessa luz. E essa luz pautada principalmente no uso da razão e do conhecimento. O que é que eles defendiam, por exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Só é possível descobrir um medicamento, o que nós estamos vendo agora, do Covid-19, não é isso? Vários cientistas do mundo inteiro estudando o desenvolvimento desse vírus na célula, um vírus que é formado por RNA. Então, assim, o que é que está fazendo com que esses estudiosos cheguem a um momento que descubram um medicamento ou uma vacina, não se sabe ainda, é tudo muito novo, por meio da investigação. Eles estão, desde o dia que essa doença surgiu, que esses cientistas estão o quê? Investigando como fazer, como produzir uma vacina, de que produzir uma vacina ou um medicamento que venha a impedir a propagação desse vírus no corpo humano, ou impedir esse avanço, ou que as pessoas se tenha óbito da doença. Então, o que é que acontece? Para chegarem a isso, o que é possível, só se consegue por meio de quê, na verdade? Por meio da investigação. Então, é exatamente isso que esses filósofos pretendiam, o uso da razão, o uso da investigação, para que o uso dessa razão se chegue a um conhecimento. E esse conhecimento pautado principalmente no uso dessa razão, do pensamento, não algo do nada. Não algo que fosse baseado não algo que fosse apenas baseado em viés ideológicos, principalmente religiosos, já que a religião, como nós discutimos na aula ao vivo, a religião influenciou muito na Idade Média, e nesse período, início da Idade Moderna, ainda continuava influenciando bastante as sociedades europeias. Ou seja, esses iluministas diziam o seguinte: nós precisamos utilizar da razão e do conhecimento para, a partir do uso desses conceitos, nós conseguirmos possibilitar que essa sociedade evolua, certo? Então, o que é que acontece? Esse iluminismo, ele traz consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, já que nesse período do século XVIII, como nós vimos em sala de aula ainda, foi um período também de avanço por parte da indústria, ou seja, juntamente com essa Revolução Industrial, o iluminismo, ele vai abrir, certo? Um espaço grande, bem profundo de mudanças políticas e econômicas. E esse iluminismo, juntamente com essa Revolução Industrial, vai dar uma abertura, certo? Para acontecer a Revolução Francesa. Como eu disse para vocês, a Revolução Francesa é pautada exatamente nos ideais iluministas. E, além disso, não apenas a Revolução Francesa, como eu trago aqui embaixo. Esse iluminismo, esse movimento intelectual e cultural, será um movimento que vai influenciar a Revolução Americana, que é o assunto que se trata, que a prova vai gravar o próximo vídeo, que é exatamente a independência dos Estados Unidos, essa Revolução Francesa, que é o nosso assunto do capítulo 6, e a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que acontece no território brasileiro. Conjuração Mineira no estado de Minas Gerais, e essa Conjuração Baiana no estado da Bahia. A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana são movimentos que lutavam especialmente pelo ideal de liberdade, o fim da escravidão, a liberdade desses estados, a autonomia, uma relativa autonomia. E, como a Pró falou, em síntese, esses 4 movimentos aqui, que a Pró traz aqui embaixo, todos eles tratavam exatamente sobre o quê? Qual era o objetivo de todos eles, no frigir dos ovos, digamos assim, o objetivo em comum: liberdade. Então, a Revolução Francesa tinha o ideal de liberdade, as teorias, né, os pontos, as fases: liberdade, fraternidade e igualdade. Então, a Revolução Americana, o que é que eles queriam? Uma colônia independente da metrópole. Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, o que é que eles pretendiam? Fim da escravidão, mais autonomia dos estados, independência do Brasil de fato, certo? No entanto, chamo a atenção para vocês um ponto aqui. A Conjuração Baiana, ela é um movimento social, mas é um movimento social que foi pautado, que quem esteve à frente foram principalmente escravos e ex-escravos. Já no caso da Conjuração Mineira, nós tivemos à frente dessa Conjuração Mineira, à frente desse movimento, a elite mineira,
Então vejam que são movimentos que possuíam o mesmo ideal, mas quem estava à frente desses movimentos eram classes sociais bastante distintas. Nesse contexto aqui do iluminismo, vale ressaltar que esse movimento ele defendia especialmente a classe burguesa, que é a classe que vai estar à frente desse movimento. Então foi ruim para as outras classes? Não estou dizendo isso. Só estou deixando claro para vocês que esse movimento iluminista ele vai fortalecer ainda mais os ideais, fortalecer ainda mais o pensamento que essa burguesia possuía naquele período na sociedade europeia, tá bom? Então, o que é que acontece? Então, sobretudo, esses iluministas, eles defendem a liberdade. Que tipo de liberdade é essa, Pro? Vamos deixar mais claro aqui. Que tipo de liberdade é essa? A liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade econômica. Defendiam a igualdade. Que tipo de igualdade é essa? Como um dos princípios reguladores da sociedade. Como assim, Pro? Uma igualdade como um dos princípios reguladores da sociedade. Gente, imagine. Uma igualdade em que todas as pessoas elas pudessem ter acesso às mesmas coisas. Só que eles não defendiam essa igualdade social, que todas as classes tivessem acesso às mesmas coisas. Eles pretendiam a igualdade, que a igualdade fosse um dos princípios que regulassem aquela sociedade. No entanto, não deixavam claro o ideal de igualdade social, ou seja, que todas as classes tivessem as mesmas coisas, certo? Vejam que eles defendem a igualdade, mas não deixam claro que querem que todas as classes tenham acesso às mesmas coisas. Por quê? Por que isso? Vejam que a burguesia, por ser detentora naquele momento do poder econômico, acabava defendendo a sua classe. Por que eles queriam essa igualdade social? Lembrem que lá na Idade Média, essa burguesia, ela possuía no final da Idade Média, ela possuía dinheiro, certo? Mas ela não possuía poder. Por quê? Porque poder não estava relacionado a dinheiro, poder estava relacionado a sangue, a origem, a família, de onde você era, de que família você era, certo? Então, nesse contexto aqui, eles visavam essa igualdade, certo? Como um princípio regulador. No entanto, não deixavam claro o ideal de igualdade social. O que significa isso para a igualdade social? Que todas as classes tivessem acesso à mesma prestação de serviço, tá bom? Então aqui, vamos prosseguindo. Então aqui uma revolução, como a Pro falou na aula, nós temos uma revolução científica, porque esse iluminismo, lembre, como eu falei no início, é um movimento cultural e intelectual que não vai ficar restrito apenas a uma característica, a um ponto. É um movimento que vai levar em consideração a economia, a sociedade, a religião, certo? Ou seja, é um movimento, a própria ciência, ou seja, é um movimento bem amplo, tá bom? Então aqui ocorre essa revolução científica que ocorre um pouco anterior a esse estopim do iluminismo. Aqui é só como forma para que vocês tenham conhecimento de que nesse movimento iluminista não fica restrito apenas a uma questão política e econômica, como na maioria das vezes a gente acaba se restringindo a isso, ao uso da razão apenas para esse viés. Mas houve também essa revolução científica. Então, o crescimento da ciência é algo muito vantajoso nesse período. Então, nós temos aqui alguns pensadores dessa época, que vejam essa característica aqui, antes da continuação. Nesse período se estabeleceu um método científico, ou seja, a observação rigorosa e sistemática da natureza. Ou seja, só é possível se chegar a uma verdade por meio da observação rigorosa e sistemática. Ou seja, essa verdade entre aspas, visto que nem toda as verdades não são absolutas nesse quesito, certo? Nós não temos uma verdade absoluta, nós temos verdades. E essas verdades elas podem ser alteradas ao longo do tempo por meio da pesquisa. Não é alterada do nada, mas por meio da pesquisa e da investigação. Um medicamento, por exemplo, pode ser utilizado para uma doença agora, mas no futuro pode surgir outro tipo de medicamento que venha substituir a eficácia desse anterior, certo? E como se chegou a isso? Através da ciência, através desse estudo.
Então, aqui nós temos alguns pensadores dessa revolução científica. Francis Bacon, que é um pensador que interessava a renovação do conhecimento e a fundação de uma nova ciência, de uma nova forma de ciência através da investigação. Galileu Galilei, muito conhecido, é um dos percussores desse método científico, que ele defendia que apenas com o uso da pesquisa, da investigação, que seria possível se chegar a uma verdade, certo? E René Descartes, que defendia o método racional, ou seja, o uso da razão, do pensamento e o uso da reflexão e da dúvida para chegar à verdade. O que eu acabei de falar agora, é o que René Descartes defendia. Não se existe verdade absoluta. Existe algo que é usado agora, no entanto, no futuro pode surgir algo que venha a bater de frente com o que nós utilizamos agora. Ou seja, eu dei o exemplo do medicamento. Quem já imaginou no passado nossos pais vendo aulas, por exemplo, pelo computador, vendo aula online, estudando online? Então, o avanço da ciência, por exemplo, na nossa era, o avanço da tecnologia nos possibilita isso. Porque imagine se nós vivêssemos nesse período de pandemia, não tivéssemos esse recurso. Então, como é possível hoje? Há 10 anos atrás, talvez não fosse possível. Mas hoje, com o avanço dessa tecnologia, o avanço da ciência, o avanço desses novos métodos, nos possibilita essa nova alternativa, tá bom? Então, aqui nós temos também John Locke e Isaac Newton. John Locke, um dos pioneiros do liberalismo, como a Pró sempre fala na sala. Sempre que escutarem a palavra liberalismo, lembrem de liberdade, certo? E aí, liberdade, seja ela uma liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica, certo? Lembre que liberalismo é esse pensamento mais amplo, esse sentido de liberdade, certo? Ou seja, aqui como tem mais embaixo. Defendia a liberdade de consciência, que é a mesma que liberdade de expressão, a tolerância religiosa e a separação entre igreja e Estado, que é nesse contexto aqui de separação entre igreja e Estado que vai dar a possibilidade do surgimento do Estado laico, tá bom? Isaac Newton, que defende aqui, que afirmava que a ciência deveria descobrir leis universais e demonstrá-las por meio de quê? De novo aqui o ser racional, por meio da razão. Então, aqui entre os séculos 17 e 18, destacaram-se entre os pensadores ingleses a necessidade de tolerância e o uso da razão como instrumento fundamental do conhecimento humano. E aqui eu dou uma pausa. Gente, imagine, no século XVI, ou século 17 a século 18, já se pensava em tolerância. Imagine hoje como nós ainda vemos pessoas tratarem outras religiões como inferiores. Imagine, naquele período eles já sentiam, já estudavam, já discutiam sobre a necessidade de tolerância, ou seja, que todo mundo praticasse a religião que bem entendesse e bem quisesse, de acordo com sua razão, de acordo com seus conhecimentos, com sua crença. Ou seja, imagine no mundo de hoje, nós vivemos que ainda tem pessoas que são racistas com alguns tipos de algumas religiões, algo que lá no século XVII já se discutia a necessidade do uso da tolerância e da razão. Ou seja, através de quê? Mas não era através do nada, através de quê? Do conhecimento, que era fundamental conhecer. Ou seja, eu não posso discutir do que eu não conheço. Por isso que a Paula sempre fala na sala, é necessário o quê? A leitura, é necessário o quê? O estudo, para que através dessa leitura, desse estudo, eu consiga emitir minha opinião. Eu não posso emitir minha opinião apenas com o que eu ouvi falar ou com o que eu acho, por meio do achismo. O iluminismo ele já tratava lá no século XVII sobre isso, que através da investigação, através do estudo, através da razão, é que se pode chegar a um conhecimento comum. Então, os princípios, só finalizando para poder partir para esses filósofos iluministas, então os princípios iluministas, eles iriam interferir em muito a política e a economia do capitalismo que estava se consolidando naquela época. Porque imagine, nós tivemos o final do absolutismo, lá com as revoluções inglesas, naquele contexto, pensando no contexto inglês, nesse caso. Nós tivemos o final das revoluções inglesas, no final do absolutismo inglês. Nós tivemos uma revolução industrial que se inicia na Inglaterra, uma Inglaterra que está crescendo economicamente de forma vertiginosa, ou seja, nós temos princípios iluministas que iriam interferir diretamente nessa consolidação desse capitalismo, certo? Então, assim, por isso que esse iluminismo ele vai influenciar diversos movimentos.
fora das fronteiras inglesas, como foi o caso da independência dos Estados Unidos e como foi o caso de outros movimentos fora da Europa, como no caso dos movimentos que eu citei do Brasil. E lá dentro da Europa também, como no caso da Revolução Francesa, tá bom? E algo muito característico desse iluminismo é que nós tínhamos diversos pensadores. E esses pensadores, cada um deles defendia um viés, um pensamento, seja lá do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia, da religião. Mas algo comum entre esses pensadores iluministas, entre esses filósofos iluministas, era o ideal de liberalismo e que se chegar a um progresso. Progresso por meio de quê? Por meio da utilização da razão. E que para se utilizar, utilizando essa razão, seria possível se chegar a essa liberdade. Então vejam só, o progresso, 3 palavrinhas básicas. O progresso só seria possível através dessa razão. E essa razão, essas pessoas alcançariam essa liberdade. E aí, volto a repetir, liberdade do ponto de vista, liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa, como eu falei anteriormente, tá bom? E o que vai também, só para fechar esse primeiro ponto, o que vai também marcar esse iluminismo é que esses iluministas, são essas diferentes ideias que aqueles iluministas tinham, que vai fazer com que esse movimento, ele influencie tantos outros territórios além apenas do território inglês, tá bom? E aqui eu tenho os pensadores iluministas, certo? Alguns pensadores iluministas, não vou detalhar todos. Alguns pensadores iluministas que vão defender esse avanço da ciência por meio da investigação, desse método empírico, né? Esse meio da investigação, experimentação, para que se possa construir um pensamento através desse método racional chamado. Então aqui nós temos Montesquieu, certo? Eu sempre cito alguns nomes, alguns iluministas, que nós já costumamos vivenciar algumas ideias que eram defendidas por eles naquele período. Por exemplo, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, que são nomes mais comuns, que são filósofos iluministas que defenderam algumas ideias que nós utilizamos até os dias atuais, tá bom? Utilizamos até os dias atuais, não. Corrijo, defendiam ideias que foram aplicadas nas sociedades e que nós temos presente até hoje, seja ela na economia, na política, na religião, na sociedade, dentre outros. Então aqui nós temos Montesquieu. Qual era a principal ideia de Montesquieu? A principal obra dele, vejam que vai ser algo muito comum, é que esses iluministas não vão apenas falar o que eles defendiam, eles vão escrever diversas obras, que visavam defender a sua ideia. Mas não era apenas defender a ideia por defender. Era defender a ideia pautada na razão, na experimentação, na investigação, para a partir daí construir um pensamento, tá bom? Então aqui Montesquieu, onde a sua principal obra é Espírito das Leis, defendeu a separação entre religião e política. Aqui é política, viu? Que a Pro acabou digitando errado, política, e a divisão dos poderes do Estado, em poder executivo, legislativo e judiciário, que nós temos até hoje, inclusive, certo? Então, vejam só, qual a principal ideia de Montesquieu, no resumo? A construção do Estado laico, que a igreja não interferisse no Estado, nem Estado interferisse na igreja, e a separação do Estado em poderes, onde cada poder iria legislar, iria organizar sobre a sua área, certo? Não apenas... O que é que ele critica aqui? O que é que a gente pode ver nas entrelinhas? Qual é a crítica de Montesquieu? O absolutismo. Ou seja, que não deveria ter um Estado que defendesse, ou uma única pessoa que defendesse, uma única pessoa que defendesse todo o Estado, seja lá do ponto de vista judiciário, legislar, de organizar, que esse Estado ele deveria ser dividido em quê? Em poderes, certo? E que cada poder ficasse responsável por uma parte da organização daquele Estado e que juntos eles formassem esse Estado maior,
certo? Então, veja, a principal crítica de Montesquieu aqui é o absolutismo. Lembra que os reis, eles mandavam muito nas igrejas, que havia essa forte ligação entre a igreja e esses reis. Então, há uma crítica aqui a esse absolutismo. A defesa de Montesquieu é para o fim a separação entre religião e política e a divisão dos três estados, a divisão dos três poderes do Estado, tá bom? Voltaire, o que é que ele defendia? Qual a principal obra de Voltaire? Cartas Inglesas. O que é que ele defende? Qual a principal defesa de Voltaire? Liberdade de expressão. O que é que ele critica? Novamente aqui, ó, o absolutismo e o controle que a igreja exercia sobre a vida das pessoas. Vejam que em muitas das ideias defendidas por esses iluministas, nós temos aí, volto a dizer para vocês, nós temos aí a valorização da sociedade burguesa. A maioria desses iluministas tinha uma origem burguesa, certo? Então eles defendiam muito essa classe social e as ideias, as opiniões dessa classe social, certo? Que era a burguesia. Então aqui o Voltaire defendia o quê? A separação da igreja, novamente da igreja do Estado, e criticava veementemente aqui, ó, o absolutismo e o poder que a igreja exercia sobre a vida das pessoas. Lembrem que eu disse para vocês lá na aula, a igreja exercia tanta força sobre as pessoas que tudo que acontecia naquele período era castigo divino. As pessoas nem sequer tinham uma doença por a peste negra. Eu vou até passar uma atividade para vocês depois dessa semana de avaliações, que fala exatamente sobre essas pandemias. A peste negra, por exemplo. Muitas pessoas morreram na Europa, lá nesse período, entre o século XVI e século XVII, que foram acometidas pela peste negra. A justificativa da igreja era o quê? Castigo divino. Ou seja, as pessoas nem sequer sabiam a origem dessa doença, uma cura, uma provável cura, porque a resposta que elas tinham que é castigo divino. Então a igreja exercia muito poder sobre a vida das pessoas. Muitas vezes não dava nem a liberdade dessas pessoas, por isso que a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, porque a própria igreja não dava liberdade para essas pessoas pensarem, nem sequer pensar, utilizar a razão para analisar algo, ou até mesmo para ver se realmente aquilo era verdade ou não. Então, por isso que na Idade das Trevas, a Idade Média, desculpa, é conhecida como Idade das Trevas, porque a própria igreja, as pessoas muitas vezes só conheciam o que a própria igreja dizia, tinha como verdade, tá bom? Então, aqui nós temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, publicou o Contrato Social, e aqui eu vou dar um exemplo bem claro do que nós estamos vivendo, falando sobre esse contrato social. A principal obra de Rousseau é O Contrato Social, que também é um filósofo iluminista. Defendia que os cidadãos deveriam abrir mão dos seus direitos individuais em favor da comunidade, a fim de garantir a fim de ser garantida a liberdade de uma sociedade civil. Vou dar um exemplo bem claro. O que nós estamos vivendo agora, um período de quarentena, foi necessário todas as pessoas ficarem aonde? Em casa. Não é isso? O Fique em Casa, a propaganda, a defesa do isolamento social. Por que foi necessário essa defesa do isolamento social? Ou seja, as pessoas têm que se isolar, vejam só, a comunidade tem que se isolar, abrir mão do seu direito de ir e vir, ou seja, eu tenho o direito de ir e vir para onde eu quiser, não tenho? Tenho. No entanto, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, foi necessário nós, todos, abrirmos mãos de nossos direitos individuais, que um deles é ir e vir, a fim de que seja garantida à comunidade como um todo essa liberdade de não serem contaminadas por esse vírus, de diminuir a contaminação dessa comunidade por esse vírus que está se alastrando. Vejam que aqui é muito claro, vejam que é algo que a gente está vivendo agora, esse contrato social. Ou seja, eu me isolei em casa para garantir a menor contaminação possível por parte de um vírus que surge de uma pandemia que se alastrou pelo mundo. Então, isso é contrato social, algo que nós brasileiros, em raríssimas vezes, vivenciamos. Uma das últimas vezes que nós vivenciamos isso, que nem eu, nem vocês, nem nossos pais vivenciaram, foi lá no século XVII, quando o Brasil ele vivenciou a gripe espanhola. Após a Segunda Guerra Mundial, nós fomos acometidos por uma doença, que foi a gripe espanhola,
que nós tivemos algumas características bem parecidas, que uma delas foi exatamente esse isolamento social, não nessa mesma proporção, mas que isso é uma das características desse contrato social, ou seja, eu me isolo, a defesa desse isolamento social em garantia de que eu abro mão do meu direito de ir e vir, que é um dos direitos individuais, de poder me divertir, de poder sair, de poder fazer o que eu quiser, ter essa liberdade, mas eu abri mão porque em nome da comunidade, em nome de todos, para que pudesse diminuir a contaminação, num grau máximo, a contaminação desse vírus, tá bom? Então, algo muito, muito atual, que eu quero que vocês não esqueçam, que é essa ideal desse contrato social definido por Rousseau. Diderot, que é outro iluminista desse período, esse filósofo, organizou a enciclopédia. Quem nunca, vou dar um exemplo para vocês, quem nunca pesquisou no Wikipédia? Quem nunca viu o Wikipédia? Pronto. Imagine a enciclopédia como a Wikipédia que nós utilizamos hoje. Só que a enciclopédia, imagine um livro imenso, certo? Imaginem um livro com várias páginas e que nessas páginas possuem diversos assuntos, discute sobre diversos assuntos, tem diversas opiniões. O que vocês veem no Wikipédia? Tudo que a gente procura tem no Wikipédia, pronto. Era a enciclopédia da época iluminista. A enciclopédia é um marco, é uma das principais características do iluminismo, é a enciclopédia, certo? Porque nela, o que é que essa obra abordava? Contou com a participação de diversos pensadores e abordava temas relacionados à filosofia, às ciências, às artes, à política, à economia e à geografia. Ou seja, era um compilado de informações, de dados que Diderot organiza, mas que ou Dan Labert organiza, mas que tem a participação de diversos filósofos daquele período. E é um símbolo do iluminismo, essa enciclopédia, gente. É a partir dela que as ideias desses iluministas vão se propagar, tá bom? Então, aqui, em geral, em resumo, o que é que esses iluministas defendiam? Para resumir o que a Prof falou até aqui. Eles defendiam a extinção da ignorância e da superstição. Ignorância, que vamos colocar aqui, o que a Prof quis dizer com isso? O que é ignorância? A falta de conhecimento. Que eu entendo que quando a pessoa não... Por isso que a pessoa muitas vezes fala o que não sabe. Por quê? Por falta de conhecimento. Às vezes ela não quer falar aquilo errado. Às vezes nem é falta de conhecimento. Às vezes é porque quer mesmo. Mas o que eles defendiam que a extinção dessa ignorância e da superstição, de achar que tudo era castigo divino, por exemplo, é um exemplo que a Pro dá. O uso da razão para conquistar a liberdade, a tolerância e a liberdade religiosa e política, a liberdade de consciência e de expressão, a condenação das injustiças e privilégios. Ou seja, esses 5 pontos aqui são as principais características, são as principais defesas, são as principais ideias que esses iluministas defendiam nesse contexto, tá bom? Então, esses 5 pontos aqui são os 5 pontos principais de defesa desses iluministas, ok? Eu ia fazer isso daqui como se fosse ao vivo para a gente poder... Deixa eu só aqui. E aí nós temos aqui o despotismo esclarecido, que vai existir nesse período também por conta dos chamados despotas esclarecidos. Quem eram esses despotas esclarecidos? Os reis, naquele período, eles ficaram com muito medo, porque uma das principais críticas dos iluministas eram o quê? As práticas absolutistas, as práticas do absolutismo monárquico. Então, era uma das maiores críticas dos iluministas. Então, a maioria dos reis que ainda exerciam essa prática do absolutismo, eles ficaram com medo dos iluministas, ficaram com medo dessas ideias iluministas. Aí eles disseram o seguinte, não, nós vamos começar a adotar também essas ideias iluministas para não perder o nosso cargo, para não perder nosso trono. E aí alguns reis, alguns monarcas europeus, começaram a utilizar as ideias iluministas a partir do século XVIII. E aí o que acontece? Tá vendo? Caracteriza-se pela mistura das práticas absolutistas e ideias iluministas. Então eles deixaram de ser iluministas? Não. Não deixaram de ser absolutistas? Não. Eles continuavam sendo absolutistas, no entanto, passaram a agregar nas suas práticas absolutistas algumas ideias iluministas. E aí esses monarcas começaram a fazer algumas reformas na política, na economia e na sociedade. A fim de quê? A fim de agradar, na verdade. A fim de distanciar
essas ideias iluministas para que elas não chegassem, não influenciassem no seu poder. E aí esses monarcas que agregaram as ideias iluministas às suas práticas absolutistas ficaram conhecidos como despotas esclarecidos, o que a Bíblia coloca, ficaram como despotas esclarecidos. Entre as reformas consta o combate à corrupção, à privilégio da nobreza e do clero, que foram uma das reformas propiciadas por esses despotas esclarecidos. Ok? Aí aqui as influências do iluminismo, quais as áreas, de que forma, como a Pró falou. São várias as áreas que esse iluminismo vai influenciar. Quais são as principais áreas? Temos aqui ciências, economia e política. Não apenas essas, foram áreas diversas que o iluminismo influencia. Mas a Pró colocou essas três inicialmente. Então, na ciência, um dos objetivos da ciência passou a ser a promoção de melhorias práticas para as pessoas, principalmente aqui, gente, a ideia de higienização, a ideia de higiene, que muitas vezes era defendido que apenas através da prática da higiene se podia se chegar ao ideal de modernização, de crescimento, tá bom? A economia, os iluministas contribuíram para a formação do pensamento liberal, a ideia do liberalismo, e na política, a forma representativa de governo baseada na vontade popular, que até hoje nós adotamos muito, que é a ideia do voto, que nós escolhemos nossos próprios representantes. Então vejam que as influências do iluminismo, elas perduraram até os dias atuais e vão perdurar por muito tempo. Vocês terem noção de como foi forte esse pensamento iluminista, de como foi forte esse movimento naquela sociedade e que fixou tão bem que durou até hoje, tá bom? Então aqui, gente, nós vamos, essa primeira parte, nós vamos finalizar aqui. A Pró fez um compilado de um pouco das características desse iluminismo, só relembrando que a principal crítica desse iluminismo é essa sociedade do absolutismo, esse poder absolutista, essa sociedade estamental, essa intolerância religiosa, essa servidão ao escravismo, eram as principais críticas do iluminismo, tá bom? E aí, esse iluminismo, ela é uma característica, como a Pró falou na estante, da ascensão da burguesia e da defesa das ideias dessa classe burguesa, tá bom? Então, assim, a filosofia considerava nesse momento como a razão como indispensável para o estudo e que não basta, e que apenas com o uso dessa razão que era possível se chegar a uma verdade ou a construção de um conhecimento. Só uma coisa para deixar clara, gente, muitas pessoas confundem e dizem que por conta dessas defesas, principalmente do ponto de vista do fim da intolerância que eles defendiam a tolerância religiosa, muitas pessoas dizem e defendiam que esses iluministas eram ateus. Então, no entanto, esses iluministas não chegavam a declarar esse ateísmo. Eles diziam o seguinte, que acreditavam sim em Deus e que Deus estava presente na natureza. Portanto, no entanto, o próprio homem que pode descobri-lo através da razão. Ou seja, eles não desacreditavam, como a igreja costumava dizer, que esses iluministas, eles eram ateus, assim como foram os renascentistas. Não é que eles não acreditavam. A defesa eles criticavam a forma que a igreja impunha que as pessoas acreditassem naqueles ideais, naquelas doutrinas propagadas pela Igreja Católica da época. Esses iluministas defendiam o seguinte, que as pessoas que acreditavam em Deus, no entanto, as pessoas precisavam ler, principalmente para poder analisar, investigar se aquilo que era dito pela Igreja Católica, principalmente que era a principal crítica na época, era realmente verdade, tá bom? Eu espero que tenha consolidado algumas dúvidas que vocês tenham. Qualquer coisa, entrem em contato comigo se tiverem alguma dúvida. Mas no básico do iluminismo, é isso que nós temos. Eu só queria finalizar, que eu acabei não falando sobre ele, que é um dos iluministas também muito conhecido, que é Adam Smith, que é o principal defensor do liberalismo econômico, que é a ideia da lei da oferta e da procura e da menor intervenção do Estado nessa economia com relação a essa prática,
certo? Que o Estado deveria organizar, deveria, mas que não deveria, o que deveria valorizar a venda, digamos assim, o comércio, o mercado, é a lei da oferta e da procura, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tirem as dúvidas, estudem, tá bom? E qualquer coisa eu tô por aqui. Beijão. Espero que tenha ficado claro. Caso não fique, vocês entrem em contato comigo.